salve especial aí para todo mundo. Rapaziada, vamos comentar agora o nossa videoaula número 5, introduzindo com o exercício número 22. Exercício 22 diz o seguinte, pessoal. Qual é o número de modos distintos de se repartir um grupo de 7 pessoas em 2 grupos, tendo um deles 4 pessoas? Então, a primeira coisa, o primeiro raciocínio que a gente tem que ter nesse exercício é que nós temos um grupo de 7 pessoas, eu vou pegar esses 7 elementos e vou repartir em 2 grupos. Um grupo fica com 4 pessoas e, obviamente, o outro grupo vai ficar diferente, vai ficar com 3 pessoas, dando um total de 7 pessoas. Primeiro passo que nós devemos verificar é se esse exercício trata-se de arranjo ou de combinação. Como falamos em todas as videoaulas, o que nós devemos fazer? Simular uma determinada situação. Imaginemos um grupo composto por 7 pessoas. Eu escolhi aqui, o Elias, o Murilo, o Paulo, o Estevão, o Guilherme, o Vinícius e o Júnior. São 7 pessoas que formam esse grupo. Para verificar se é arranjo ou se é combinação, eu vou dividir esses 7 elementos em 2 grupos, de tal maneira que no grupo 1 fique 4 pessoas. Então, coloquei no grupo 1 o Elias, o Murilo, o Paulo e o Estevão. Se eu trocar a ordem desses elementos que estão no conjunto, o conjunto continua sendo o mesmo? Continua. Olha lá, coloquei o Estevão primeiro, o Murilo depois, o Paulo e o Elias. E o conjunto não se alterou. Então, eu já verifiquei que isso se trata de uma combinação. De forma análoga, podemos fazer a mesma maneira para o grupo 2. O grupo 2, sobraram quem para eu escolher? Sobraram o Guilherme, o Vinícius e o Júnior. Trocando a ordem desses 3 elementos, Júnior, Guilherme e Vinícius, o conjunto continua também sendo o mesmo. Então, posso concluir que isso se trata de uma combinação. Verificado o primeiro passo da nossa receita, que eu sempre bato na mesma tecla com vocês, a gente vai analisar agora se o que eu quero encontrar. Então, eu já sei que isso daqui é uma combinação. E agora vamos ver o que eu quero fazer, qual que é o meu objetivo. O meu objetivo é pegar essas 7 pessoas que estão aqui, e dividi-las em 2 grupos. Um grupo com 4, aqui, e o outro grupo com 3. Então, vamos fazer o que nós desejamos, fazer o grupo 1 e formar o grupo 2. Então, observe bem. Para o grupo 1, eu tenho 4 elementos. 1, 2, 3, 4. O meu grupo 2 será formado por 3 elementos. 1, 2, 3. Primeira coisa. Para a primeira pessoa, para eu poder escolher uma pessoa, o primeiro integrante do grupo 1, existem quantas possibilidades? Existem 7 possibilidades. Existem 7 alunos, 7 possibilidades. O primeiro aluno ocupando a primeira posição, sobrarão 6 possibilidades. E assim, sucessivamente. 5, 4. Formei o grupo 1. No slide anterior, verificamos que o grupo 1 é uma combinação. Se é combinação, e eu estou pegando 7 elementos e agrupando de 4 em 4, eu vou dividir por fatorial de 4. O que é fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E formado o grupo 1, nós vamos agora formar o grupo 2. O grupo 2, sobraram 3 pessoas, escolhido uma das 3, sobrarão 2, e por último, uma única pessoa. Lembra, Guilherme, que a gente formou atrás, Vinícius e Júnior. Se eu inverter a ordem desses elementos, continua sendo o mesmo conjunto? Sim. Então, eu tenho que dividir por fatorial de 3. Olha a lógica matemática aqui,
o grupo 2 existe apenas uma única possibilidade, que é os restantes de pessoas que sobraram. Toda vez que aparecer essa conjunção E em matemática, eu vou realizar uma operação de multiplicação. E agora eu vou resolver essas continhas para o grupo 1. Cancelando 4 com 4, porque é uma multiplicação aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Sobraram 7 e o 5. Então, para formar o grupo 1, existem 35 possibilidades, vezes uma única possibilidade para formar o grupo 2. Então, dá um total de 35 possibilidades. Pessoal, esse exercício ele requer um pouco mais de atenção, que é o seguinte. Esses grupos são diferentes. O grupo 1 é formado por 4 elementos e o grupo 2 é formado por 3 elementos. Se você inverter a ordem desses grupos, ó, grupo 1, 4 elementos. Grupo 2, 3 elementos. Se eu inverter a ordem desses elementos, eu altero os grupos. Por quê? O grupo 1 passa a ter 3 elementos e o grupo 2 passa a ter 4 elementos. Então, isso passa a ser um arranjo. Então, eu não preciso dividir pelo fatorial de 2. Por que fatorial de 2? Porque eu estou falando em dois grupos. Entretanto, se o grupo 1 tivesse 4 elementos e o grupo 2 tivesse 4 elementos, e eu invertesse esses dois grupos, o grupo 1 continuaria com 4, o grupo 2 continuaria com 4 elementos, aí eu ainda teria que dividir por fatorial de 2. Por quê? Porque o grupo 1 e o grupo 2 invertido continua sendo o mesmo grupo. Então tem que tomar cuidado nesse exemplo. Grupos diferentes não se alteram. Rapaziada, para a semana que vem eu vou postar os próximos vídeos sobre permutação e equações envolvendo arranjo, combinação e permutação. Espero que esses vídeos dê para vocês pegarem uma base para a nossa prova. Um forte abraço para vocês e uma semana iluminada por Deus.